Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Nobre Motorsport. Vou aproveitar hoje para gravar um videozinho aqui para vocês, né? Pra gente falar ali se remap de motor, né, pode causar problemas no câmbio, né? E também se você pode fazer um mapa de câmbio e não fazer um mapa de motor. Se você pode fazer separado, se você quando é obrigatório, né, você fazer. Então assim, vou fazer um estágio 1, sou obrigado a fazer remap de motor e câmbio. Vou fazer estágio 2, sou obrigado a fazer remap de motor e câmbio. Se há necessidade, estágio 1 e estágio 2, de fazer um remap de câmbio ou não. E também o contrário, se você quiser fazer só um mapa de câmbio, que não faz muito sentido, mas se você quiser fazer, vai ter influência no motor. Então vamos lá, vou explicar aqui para vocês uma coisa. Em geral, tá? Não é uma regra, essa é uma opinião minha, eu posso estar errado, mas é uma opinião minha. Estágio 1 e estágio 2, eu não vejo necessidade de fazer um remap de câmbio. Porque estágio 1 e estágio 2 a gente não atinge um torque tão alto nos motores EA888 geração 3, tá? A gente sai de 34, 35 quilos de torque, né, original, para chegar ali num patamar, né, de 45, 50 kg de torque, se eu não me engano, no estágio 2. Isso varia de cada preparadora e tudo mais, né? E também se vai ser na gasolina ou se vai ser no etanol mapa, e tem muitas outras coisas que mudam, né? Mas no geral, né, para tirar a dúvida de vocês, vale a pena fazer estágio 1 e estágio 2? Na minha opinião, eu não faria, como eu não fiz. Rodo já há mais de um ano com remap de motor para estágio 2, 280 cavalos de roda, além dos 280 de roda, 50 kg de torque, e até hoje zero problema, né? Zero problema, zero dor de cabeça de câmbio, tá? Não tive nenhum problema até hoje, tudo funciona perfeito. Quando eu acho que existe a necessidade realmente, né, de se colocar um mapa de câmbio, tá, galera? Mapa de câmbio eu recomendaria sim para estágio 3 ou estágio 4, né? Porque aí sim a gente já tem, né, querendo ou não, um torque muito elevado, né? Muito além do original. Você já tem uma potência muito elevada, né? Então você no estágio 3 você tem pelo menos ali mais de 50% ali da potência original em cima do motor já, né? Você já tem um torque muito maior. Então, estágio 3 sim, eu recomendaria fazer um remap de câmbio. E estágio 4, sem dúvida, tem que fazer, tá? Dá para rodar sem? Até dá, talvez, mas eu acho que vai patinar muito o câmbio no estágio 4 forte, no estágio 4 450, 500 cavalos ou até mais que isso, né? Com tudo forjado e tal. Eu acho que acabaria correndo o risco de patinar a embreagem, né? Então, como vem muito torque, quando a gente faz um mapa de câmbio, o que o mapa de câmbio realmente ele faz, tá? Que muita gente não sabe. O mapa de câmbio, tem muita gente acha que o mapa de câmbio ele faz o carro trocar de marcha mais rápido, e isso não é verdade. O câmbio ele não fica mais rápido, não tem como um câmbio DSG de dupla embreagem ficar mais rápido do que ele já é. Ele já é muito rápido, não tem como a gente deixar ele mais rápido ainda. O que a gente faz quando normalmente a galera faz um mapa de câmbio é colocar mais pressão na bomba hidráulica, né, que dá pressão nas embreagens, para que elas tenham mais pressão e elas não patinem. Porque quando a gente tem mais potência, mais torque, pode ocorrer sempre, você acaba forçando mais o conjunto, né? E forçando mais o conjunto, você pode, no caso a pressão que está dando ali, ela não será suficiente para o torque, para a potência que você tem no seu carro. Então no caso ela vai patinar, e aí você não vai conseguir despejar essa potência por conta das embreagens não conseguirem, por conta da pressão, né, da bomba ser menor. Então, no remap de câmbio, a gente aumenta a pressão, né, dessa bomba, para que aí sim a gente consiga ter um torque bem alto de quilograma-força-metro no carro, estágio 3, estágio 4, e o câmbio ele não patine. Então, basicamente, serve somente para isso,
tá? E só é necessário, na minha opinião, para carros estágio 3, estágio 4. Não faria em estágio 1, estágio 2, não vejo ganhos absurdos, né? Tem até alguns mapas de câmbio que tem algumas outras coisas diferentes que eles colocam, né? Como meio que um controle para sair de primeira e segunda, marcha para patinar menos e tudo mais. Mas isso é algo que eu só vi num carro de um amigo meu com mapa de uma única empresa, que era a TVS na época, que ele tinha feito, e que eu vi isso funcionando, que realmente para 0 a 100 melhorava muito os tempos de 0 a 100. Mas tirando essa parte, né, de 0 a 100, com esse mapa da TVS de câmbio que esse amigo meu usava, os outros mapas de outras empresas, tirando a TVS, eu não sei se fazem a mesma coisa, se tem o mesmo resultado e se tem a mesma proposta, o mesmo propósito, além de aumentar ali, né, a pressão nas embreagens. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês, essa era a dúvida que eu tinha para tirar para vocês. O meu carro hoje já roda desde 0 km praticamente com chip piggyback, sempre rodou estágio 2 com chip piggyback, hoje já está com mapa no motor, né? Estágio 2, 280 roda, e até hoje nunca tive nenhum problema, sempre fiz launch control, fiz track day, fiz arrancada, já fiz um monte de coisa e nunca tive problema. Câmbio zero, funcionando normal, dia a dia normal, sem mapa de câmbio. Então, se você tem essa dúvida, colocar mapa de câmbio ou não para fazer estágio 1, estágio 2, não precisa, no meu ver, na minha experiência que eu tive até hoje. Estágio 3 e estágio 4, recomendaria fazer sim. Beleza, pessoal? Então eu espero que você tenha gostado. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal. E é claro, comenta aqui embaixo. Seu carro é estágio 1, estágio 2, estágio 3 ou estágio 4 ou 5, sei lá. E também comenta aqui pra gente, claro, se você tem um mapa de câmbio no seu carro ou não. E qual foi a diferença que você reparou quando você colocou o mapa de câmbio no seu carro. Beleza, pessoal? Isso aí. Abração a todos